Fala, queridos ouvintes da nossa web rádio. Eu sou Rafael Garcia, estarei semanalmente aqui apresentando o resumão da nossa web rádio. O resumão da nossa, toda semana trazendo as notícias do esporte, principalmente do futebol, tá? Do futebol nacional e internacional. Vamos passar um resumão aí toda semana do que aconteceu e uma prévia aí do que tem para acontecer no final de semana aí do futebol brasileiro e internacional, tá legal? Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. Essa semana teve apenas dois jogos, o tal do campeonato, a Copa Asterístico, porque teve dois jogos que eram de rodadas lá para trás que não puderam ocorrer. Tem time ainda com jogos atrasados, né? Então mas tá chegando aí no atual, né? Todo mundo com a mesma quantidade de jogos, está chegando perto de acontecer isso. Faltam alguns jogos ainda para acontecer. Pela 17ª rodada, na terça-feira, o Fluminense venceu o Atlético e ganhou uma tranquilidade aí no Campeonato Brasileiro, se afastou ali da zona de rebaixamento que estava rondando o Fluminense, chegou aí à 11ª colocação. Já o Atlético Paranaense, situação complicada, 18ª posição, tem sim um jogo a menos que o Corinthians, que Vitória. Se vencer esse jogo, consegue sair, mas se, né? No futebol não tem se, tem que vencer. O Atlético tá aí alguns jogos aí sem conseguir uma vitória, então vem numa situação bem difícil o Atlético Paranaense. E ontem, a rodada 19, teve um jogo entre Vasco e Cuiabá. O Vasco venceu 1-0 jogando em São Januário. O Vasco também deu uma bela de uma tranquilizada aí, ao 10º lugar. Se afastou ali também, teve um momento que perigou, mas já vem algumas rodadas aí tendo bons resultados e conseguindo subir na tabela. Já o Cuiabá é o 19º, se encontra numa situação muito difícil, né, para conseguir escapar desse rebaixamento, tá legal? Os destaques da 31ª rodada agora pro final de semana, tem um jogo muito interessante que é o Palmeiras e Fortaleza amanhã. Como temos eleições aqui em São Paulo, e em várias outras cidades pelo Brasil, vai ter o segundo turno, então a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A será toda amanhã no sábado, e ficou dois jogos para segunda. Então, amanhã o Palmeiras, às 16h30 no Allianz, enfrenta o Fortaleza, que é o quarto colocado. É um jogo aí de duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Então é um jogo interessante a se ver. E o Botafogo, né, que joga contra o RB fora, corre o risco de perder aí a liderança para o Palmeiras, caso tenha uma vitória do Palmeiras e que o Botafogo não consiga um triunfo contra o RB Bragantino, também amanhã, em Bragança Paulista, na Bia Bichedid, às 19 horas. Tá legal? Então o jogo do Palmeiras vai acabar 6h30. O Palmeiras vencendo, o Palmeiras tem meia horinha aí para ficar na liderança e até o jogo do Botafogo acabar, tá legal? Meia horinha mais o jogo do Botafogo, porque o empate também do Botafogo dá a liderança pro Palmeiras, pois o Palmeiras está apenas um ponto atrás, tá legal? Outro jogo interessante para acompanhar na segunda-feira às 19 horas na Arena Pantanal, Cuiabá e Corinthians, o jogo dos desesperados, já que o Cuiabá está em 19º, o Corinthians está em 17º. São dois times na zona de rebaixamento, então é um jogo legal para acompanhar aí, o jogo dos desesperados, para ver se ou o Corinthians consegue escapar, o Corinthians pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, dependendo de alguns resultados, de Vitória, que está na frente, até principalmente o Vitória, que está mais próximo ali, que tem o mesmo tanto de ponto que o Corinthians, tá legal? Então é um jogo interessante aí. E o Cuiabá conseguir a vitória para tentar subir um pouco mais, para quem sabe aí sair da zona do rebaixamento nas próximas rodadas.
Vamos passar para a Série B também, muito interessante a Série B. Essa semana teve a 33ª rodada, todo mundo com 33 jogos. O Sport, que tinha alguns jogos atrasados, chegou aí é, com o mesmo tanto de jogos que os outros times. E então, e tá dividindo a liderança com o Santos. O Santos venceu o Ceará na terça-feira na Vila Belmiro por 1-0. O Sport ontem meteu 4-0 no Guarani, afundou mais o Guarani que está na zona de rebaixamento. O Guarani que vem de vitória no derby jogando no Moisés Lucarelli, mas agora já perdeu e tá com uma situação bem complicada, já que faltam apenas 5 rodadas para terminar o campeonato. Eu acredito que o Guarani já foi, Série C, não tem jeito, tá a situação muito difícil. O Novo Horizontino, que é o terceiro colocado, venceu por 2-0 o Avaí, jogando em casa. O CRB recebeu o Mirassol, que é o quarto colocado, venceu fora de casa, uma ótima vitória do Mirassol, dando um suspiro aos 5 jogos. Então, o Mirassol tem grande chance de subir aí se continuar nessa toada aí, nessas boas vitórias. Tem 4 pontos a mais do que o Vila Nova, que vem em seguida. O Vila Nova ganhou do Amazonas também de 1-0, mas manteve aí a distância para o G4, né, de 4 pontos. E o Ceará, que vem logo em seguida, perdeu para o Santos. Então, dos 6 primeiros times ali, os 5 primeiros ganharam. Só o Ceará, que é o sexto colocado, que não ganhou nessa rodada, tá legal? E a Ponte Preta foi um destaque, venceu o Brusque, vinha de uma derrota no, que nem eu falei, pro Guarani no derby, mas ganhou, se recuperou, ganhou do Brusque e saiu da zona de rebaixamento por enquanto a Ponte Preta, tá legal? A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, alguns jogos para acompanhar aí, principalmente dos times que estão lutando pelo acesso. O Santos joga em Itu, né, para tentar manter a liderança do campeonato. Segunda-feira às 19 horas, Ituano e Santos, no Novelli Júnior. O Sport tem uma pedreira, vai a Minas Gerais enfrentar o América, que é outro time que está um pouquinho mais ali embaixo, mas que ainda tem remotas chances de subir. É um time que vinha como os favoritos para subir, mas teve alguns percalços aí, não conseguiu. Na segunda-feira às 21 horas, América e Sport, um outro jogo para ficar ligado, tá legal? O Guarani vai enfrentar o Novo Horizontino, o Guarani que tá bem complicada a situação. Um brinco de ouro da princesa na terça-feira às 21h30. Pega o Novo Horizontino que tá ali brigando pelo acesso. Precisa ainda de algumas vitórias ainda para tentar se manter aí entre os 4 colocados, os primeiros 4 colocados do campeonato, tá legal? O Mirassol vai enfrentar a Ponte Preta amanhã às 17 horas. O Mirassol também, grandes chances de subir aí. Precisa da vitória para manter essa gordurinha que tem aí na frente do Vila Nova. Já o Vila Nova vai a Santa Catarina para enfrentar o Avaí no estádio da Ressacada. E é o primeiro jogo da rodada. Já, o jogo começa, a rodada 34 começa hoje, às 21h30. Então o Vila Nova aí tentando tirar aí a diferença de 4 pontos para o Mirassol para tentar entrar nesse G4 aí de acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá legal? Também tivemos essa semana semifinal de Libertadores da América. O Atlético Mineiro venceu por 3-0, grande atuação do Daverson. Venceu por 3-0 o River Plate na terça-feira. E na próxima terça tem o jogo de volta no Monumental de Nunes. Eu acho que já foi difícil o River vencer o jogo de volta por uma diferença de pelo menos 3 gols para levar para os pênaltis e 4 para se classificar. Eu acredito que é lógico, o River Plate tem uma grande camisa, um time de tradição na Libertadores, várias vezes campeão, mas 3-0 é um resultado muito difícil. O Atlético está jogando direitinho, então acredito aí que teremos o Atlético na final. O Galo foi muito bem
E o Botafogo, melhor ainda, metendo 5 a 0 no Penharol na quarta-feira. Na próxima quarta tem um jogo de volta. O Penharol fez um papelão, a torcida do Penharol fez um papelão fora de campo e o time fez um papelão dentro de campo. Se combinaram. Muito mal, uma palhaçada o que a torcida vem fazer aqui. Eu acredito que se eu fosse botafoguense, eu não iria, nem iria pro Uruguai para ver esse jogo e principalmente ficar andando lá com camisa do Botafogo. Então, melhor assistir em casa mesmo ou ir para quem vai. Às vezes as pessoas já até compraram passagem, porque essas coisas tem que ser feitas com antecedência. Tem que tomar muito cuidado porque eles viram que já perderam dentro de campo, eles vão querer ganhar na briga, eles vão querer brigar. Eles ganhando, eles querem brigar, eles perdendo, eles querem brigar, é bem complicado. Então, a chance muito grande aí, digamos aí que 98, 99% aí só algo assim. Já aconteceu de um time ganhar de 5 e o outro lá meter 5 na volta também e conseguir reverter. Já aconteceu. Mas é muito difícil até pelo futebol praticado, né, pelas equipes, tanto no jogo do Atlético e River quanto do Botafogo e Penharol. É muito difícil reverter, né? Então eu acredito que uma final brasileira aí entre Atlético e Botafogo, que até o momento a Conmebol está irredutível de mudar de local, o jogo sendo na Argentina, a final com dois times brasileiros. Não sei até onde não seria ideal mudar um pouquinho de ideia, dar um passo atrás e colocar o jogo aqui no Brasil, ou em Brasília, ou aqui em São Paulo, ali na Pantanal, não sei. Mas deixar o jogo na Argentina com dois times brasileiros disputando a final é complicado. Teve também Copa Sul-Americana. Já a Copa Sul-Americana não foi tão boa para os times brasileiros. Os dois jogaram o primeiro jogo em casa. O Corinthians, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, todos os times brasileiros jogando o primeiro jogo em casa, né? Só que o Atlético e o Botafogo conseguiram fazer um bom resultado. Já o Corinthians e Cruzeiro, não. O Corinthians empatou em 2 a 2 com o Racing. Vai ter que ir na Argentina e ganhar. Não sei se o Corinthians tem time para isso, mas é o que restou, né? É o que restou. Em novo empate vai para os pênaltis. Então, e o Cruzeiro a mesma coisa. Vinha ganhando de 1 a 0, deixou o Lanús empatar e precisa da vitória lá para se classificar. Um novo empate também vai para os pênaltis. Aí já a chance de ter um brasileiro na final da Sul-Americana já é um pouco mais difícil. Tá legal, pessoal? Vamos ficar na torcida dos times brasileiros aí passarem para as finais, tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. E eu vou ficando por aqui. Então, toda semana, toda sexta-feira, na hora do almoço, o resumão da nossa web rádio com tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer no final de semana do futebol brasileiro, tá legal? Fique ligado aí, curta, siga aí a página da nossa web rádio e fique ligado para mais conteúdos, tá legal? Valeu, até mais.